Pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. O intuito do vídeo de hoje é que a gente possa relembrar algumas coisas que nós deveríamos ou aprender, que nós deveríamos ter aprendido nas disciplinas de tópico de geometria, nas disciplinas de teoria dos números, né? Ou às vezes a gente aprende e talvez esquece quando a gente não aprende de verdade o conteúdo, né? Mas a gente vai relembrar para que a gente possa ter um background suficiente para acompanhar o desenvolvimento do texto que a gente passou para vocês, tá certo? Então, vamos ver o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui, porque acho que seria melhor a gente fazer isso aqui assim. Pronto. Então, suponhamos que temos um quadrado de lado 1 e essa diagonal aqui. Então, nós temos aqui o quadrado de lado, deixa eu só aumentar aqui a ferramenta, aumentar aqui a borracha, né? Pronto. Então, suponhamos que a gente tem um quadrado de lado 1, tá certo? E a gente quer descobrir essa diagonal. Então, como em teoria dos números, a gente executa pelo teorema de Pitágoras. Né? Dá 2x igual a raiz de 2. E aí, a gente quer saber se esse raiz de 2 é racional ou irracional. Mas primeiro, a gente tem que saber o que é que irracionalidade tem a ver com incomensurabilidade, que são duas coisas totalmente diferentes no sentido de verbal, conceitual, mas elas estão muito interligadas uma coisa com a outra. E às vezes a gente fala de uma forma bem natural desde que chega o curso, né? E a gente fica com aquela dúvida latente e aí leva aquela dúvida para a sala de aula, e aí onde está o problema, tá certo? Primeiro a gente vai saber o que é razão, e depois a gente volta para perguntar se raiz de 2 pertence aos racionais ou não, tá certo? Então olha só, vamos voltar para a razão. Se você dá uma olhadinha nos elementos de Euclides, né, que eu aconselho que você veja, a matematização, a matemática grega, ela é centrada exclusivamente na geometria, tá certo? Então, ela vai tratando aí os números como segmentos. No tempo de Pitágoras, se é que existiu, a gente tem os números, a gente conhece esses números aqui, os números naturais, certo? Números naturais, assim sucessivamente. E o número 1 nem número era. Ele considerava o 1 como a unidade que dele provinha todas essas coisas, certo? Então, voltando aqui. Aí, nós temos agora dois segmentos. O segmento AB e o segmento CD, tá certo? Então, o que é uma razão? Uma razão é comparação de grandezas, pode ser segmentos, pode ser áreas, pode ser volume. Então, a gente tem uma comparação de grandezas. Essa comparação de grandezas nos diz o seguinte: se eu disser que normalmente a razão ela é escrita assim, tá certo? Quando a gente usa essa notação aqui, que eu vou usar agora com vocês, essa notação aqui, ó, parece uma notação de fração, né? A mesma representação. Só que a gente tem que entender que fração e razão é diferente, porque fração, ó, fração é uma parte do todo. Razão é uma comparação entre duas grandezas, tá certo? Então a gente tem que entender isso aí. Mas vamos lá. Então, se nós temos aqui esse ABCD, se eu disser que ele, por exemplo, é a fração. Vou separar aqui. Vou construir aqui de uma forma bem intuitiva, para depois a gente definir de maneira mais formal, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Pronto. Então, olha só. Dizer, por exemplo, que então vamos pegar aqui um segmentozinho reto só para a gente entender bem melhor, tá certo?
Então, a gente está entendendo o que é razão aqui, para depois entender incomensurabilidade e racionalidade, para depois chegarmos aqui nesse raiz de 2. Então, dizer aqui que nós temos, por exemplo, o segmento EF. Quantas vezes ele cabe dentro desse CD? Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Quantas vezes ele cabe aqui dentro de AB? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Então, dizemos que a razão ABCD é o número racional, por exemplo, 7 sobre 4, 7 quartos, é porque existe um segmento EF, tal que 7 vezes EF dá AB e 4 vezes EF dá CD, tá certo? Então, olha só, relembrando. Então, a gente tem um segmento aqui EF e a gente tem esses dois aqui, ó, AB e CD. Se a gente dizer que a razão, ou seja, a comparação entre esses dois segmentos é 7 quartos, né? 7 sobre 4, 7 inteiros e aqui 4 inteiros. Se a gente disser que essa razão é esse número aqui, ó, é porque existe um pedacinho pequenininho que 7 vezes esse pedacinho, que é a quantidade de vezes que cabe dentro de AB, dá AB. E 4 vezes esse pedacinho dá CD. Se esse pedacinho não existir, nós dizemos que esses dois segmentos são incomensuráveis. Como assim? Incomensuráveis é quando não existe um pedacinho pequenininho que dá para medir esse, que cabe uma certa quantidade de vezes dentro desse e dentro desse. Os antigos gregos pensavam que todos os segmentos eram comensuráveis, ou seja, que sempre dava para você pegar um pedacinho e, por exemplo, coloca ele 7 vezes aqui e 4 vezes aqui. Só que se depararam com um caso que não dá, que ou sobrava aqui ou faltava aqui um pouquinho. Quando nós temos esse caso, nós dizemos que os segmentos não temos aqui, são incomensuráveis, tá ok? Então vamos aqui voltar, se tiver uma dúvidazinha, você pergunta no particular, você volta o vídeo direitinho. A gente só está fazendo um background para que a gente possa parar um pouquinho e reconstruir aqui esses conceitos, tá bom? Então olha só, vamos voltar. Então vamos supor, raiz de 2 é racional? Se raiz de 2 for racional, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, P sobre Q, não é verdade? Ou seja, se você pegar e colocar um aqui embaixo, então o que é que isso nos lembra? Nos lembra a comensurabilidade, ou seja, dizer que esse número, que esse segmento, esse daqui, né, a raiz de 2. Vamos só olhar aqui para esses dois aqui, ó, para esse e para esse. Dizer que esse segmento, raiz de 2, opa, tá vermelho aqui, pronto. Dizer que esse segmento, raiz de 2 e o segmento 1, eles são comensuráveis, é dizer que existe um segmentozinho EF, que eu não sei qual é o tamanho, pode ser pequenininho aqui, que ele cabe P vezes, ou seja, que tem P vezes EF da raiz de 2 e Q vezes 1 dá, Q vezes EF dá 1, entendeu? Isso é comensurabilidade. Então vamos ver se eles são comensuráveis, ou seja, vamos ver se essa raiz de 2, vamos ver se ela é comensurável, né? Se existe esse segmentozinho. Qualquer coisa você volta direitinho aí para você ver, tá? Então se ela for assim, dá para escrever essa equação nessa aqui, ó, equivalente, né? Se elevarmos ambos os lados ao quadrado, nós temos isso aqui, ó, 2q ao quadrado é igual a p ao quadrado. Lembrando que eu vou colocar aqui, ó, vou apagar esse daqui, tá? Porque esse aqui a gente já fez. Vou fazer uma anotação aqui de roxo. Lembrando que essa forma aqui, P sobre Q, nós escrevemos ela considerando que P e Q eles pertencem aos inteiros sem o zero, né? Inteiros positivos,
ou como a gente está lidando, por exemplo, com segmentos, a gente já está lidando com segmentos, não posso dizer que eles são naturais, tá? E esse MDC, seja o máximo divisor comum entre os dois, tem que ser 1, porque essa fração é irredutível, tá certo? Então, voltando. Então, se eu escrever dessa forma, eu estou vendo que ele é um número par, tá vendo? Olha, ele é um número par. Vamos olhar para cá. Lembrar, número par é um número da forma 2k, com k pertencente aos inteiros, nosso caso naturais. Então, se ele é par, esse P é par, por quê? Ó? Deixa eu escrever aqui. Ó. É como se fosse assim. Ó. Esse P ao quadrado. É como se fosse dessa forma. Tá certo? Se ele for dessa forma, então a gente poderia escrevê-lo assim. Ó. Já que ele é par, 2q ao quadrado é igual a 2k quadrado. O quadrado, né? Se ele é par ao quadrado, então aí a gente vai chegar ao seguinte, da seguinte forma. Vamos lá. Para encurtar a conversa aqui. 2q ao quadrado é igual a 4k ao quadrado. Que isso é igual a q ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Que pelo mesmo raciocínio, nós temos aqui que esse q ao quadrado também é par. Ou seja, se P e Q pertencem ao conjunto dos números pares, que a gente denota dessa forma, pode denotar dessa forma, então o MDC deles é diferente de 1. Então chegamos no absurdo. Então raiz de 2, ele não pertence aos racionais. Tá? Então assim, ó, voltando para cá, a gente não consegue um segmento EF, tal que a gente P vezes EF dá raiz de 2 e Q vezes EF dá igual a 1. Então, isso é irracionalidade e comensurabilidade. Tá? Irracionalidade é a forma aritmética da gente dizer que a razão não pode ser escrita na forma de uma fração de 2 inteiros. Isso é racionalidade. E comensurabilidade é dizer a forma geométrica, é igual a dizer igual congruente. Tá lembrado? Então, dizer que a razão não pode expressar por esses dois números inteiros. Tá ok? Então, isso aí é incomensurabilidade e racionalidade. Tá bom? Então, só para a gente poder ter esse background aí de vocês. E aí, a gente se vê na sala, tá certo?